A paz de Deus aos irmãos e amigos. Vamos a uma leitura da palavra de Deus. Depois estaremos orando. Você poderá nos acompanhar se assim o desejar. Jeremias, capítulo 31, versículo 29 em diante. Naqueles dias nunca mais dirão: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Mas cada um morrerá pela sua iniquidade. De todo o homem que comer as uvas verdes, os dentes se embotarão. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e as escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o mais pequeno deles até ao maior, diz o Senhor. Porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que fende o mar e faz bramir as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Se desviarem estas ordenanças diante de mim, diz o Senhor, deixará também a semente de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim disse o Senhor: se puderem ser medidos os céus para cima e sondados os fundamentos da terra para baixo, também eu rejeitarei toda a semente de Israel por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Quando nós lemos o Velho Testamento, ou o Velho Concerto, vamos entendendo aos poucos, pelo Espírito de Deus, cada versículo, cada palavra que o Senhor está falando conosco, dizendo: vai ter dias, ou virão dias, em que eu farei um concerto novo. Não aquele concerto antigo, onde havia sacrifícios, holocaustos. O Senhor diz, porque eles não permaneceram naquilo. Fizeram tudo errado. Foram contra a vontade de Deus. Mas pelo amor de Deus, pela sua palavra,
ele diz: mas eu, num tempo futuro, irei fazer um concerto novo com o povo de Israel, com o meu povo. E ele traz aqui uma palavra que nós devemos guardar no nosso coração, que ele diz: eu vou colocar agora um concerto, eu vou colocar uma palavra agora, eu vou colocar as leis no interior deles, no coração deles. Essa vai ser a minha aliança nova, o meu novo concerto. Porque antigamente não guardaram. Mas de que maneira agora nós vamos entendendo o porquê que o Senhor se refere a isto? Pelo Espírito de Deus, aqueles mandamentos do passado, é isso que vamos meditar uns minutos a respeito disso. Muitos não querem concordar, não querem nem falar das leis do Antigo Testamento e se aplicam agora somente ao Novo Testamento, como se o Velho Testamento não fosse a palavra de Deus também. E eles se agarram muito nas coisas da graça, para que agora podemos fazer tudo, temos livre escolha, somos perdoados, e não se lembram mais daquilo que deixou Deus escrito no passado. Mas Deus não mudou. E vamos entendendo no decorrer de lendo a palavra de Deus, e Deus se manifestando na sua revelação para cada um de nós, que os holocaustos, os sacrifícios, são obras passadas, não resolveu nada. Por isso que veio o novo concerto através do sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado, e que pelo Espírito de Deus é guardado no nosso coração a lei de Deus, que é a lei moral. E aí entra um ponto que é interessante, que é importante. A lei moral do Antigo Testamento, ela não mudou. Ela continua a mesma coisa. Os 10 mandamentos de Deus, que foram dados por Deus a Moisés, não mudaram. Eles continuam o mesmo. Nós devemos adorar, colocar Deus em primeiro lugar em todas as coisas. Nós não devemos nos ajoelhar diante de ídolos, conforme o mandamento. Não devemos fazer imagens de escultura. Não devemos desejar aquilo que é do próximo. Não pode haver adultério. Não pode a pessoa não honrar o pai e a mãe. Isso é uma lei que Deus colocou que é imutável. É a lei moral de respeitar o pai e a mãe. Honrar o pai e a mãe. Porque foi Deus que instituiu. Foi Deus que deu. E esse mandamento vem com a promessa que diz: honra a teu pai e a tua mãe, para que te prolonguem os dias sobre a terra. E a segunda promessa é que
para que te vás bem, para que dê tudo certo. E aí vamos entendendo agora. Quando nós quebramos esses mandamentos que Deus deixou e que agora estão escritos no nosso coração através do Espírito Santo, que nos ensina, que nos mostra o certo e o errado, que num caso de falha, de erro, o Espírito Santo mesmo fala conosco a respeito disso, para a gente poder se arrepender, pedir perdão pelos nossos pecados e abandonar o pecado para alcançar misericórdia. Então a palavra de Deus não mudou, os mandamentos de Deus não mudaram. A lei moral de Deus, se formos analisar, é por isso que o que está acontecendo hoje é que as pessoas não estão mais lendo a palavra. E está faltando também uma autoridade, uma liderança que comece a ensinar e falar sobre as leis morais que Deus deixou no passado, que Ele não mudou, Ele é o mesmo. E o que era moral no passado é moral agora também, continua. Enquanto existir humanidade, enquanto existir o homem, a lei moral irá continuar. Quer os homens aceitem ou não, que querem se rebelar, porque toda desobediência à palavra de Deus, toda desobediência àquilo que Deus deixou escrito, o que o homem podia fazer e o que não podia fazer, moralmente falando, se ele transgredir e for contra isto, ele está se rebelando contra Deus. Foi Deus que instituiu tudo isto. É por isso mesmo que muitos tentaram destruir a Bíblia, a palavra de Deus, e nunca conseguiram. A palavra do Senhor permanece para todo sempre. E essa palavra agora, ela está escrita dentro de nós. Mas nunca esqueçamos, não vamos deixar de lado o que está escrito que Deus deixou para nós. Aqui é o próprio Deus falando conosco. Eu vou colocar agora a minha lei dentro deles, no interior deles. E de que maneira acontece isso? É através do Espírito Santo que agora está conosco, que foi enviado pelo Pai. Jesus disse: eu vou rogar ao Pai e Ele enviará o Consolador. E Ele vos convencerá, é o Espírito Santo, do pecado, da justiça e do juízo. E quantos estão caindo porque não estão atentando para aquilo que Deus deixou escrito lá no Antigo Testamento? Preste mais atenção, principalmente aqueles que ensinam, que pregam a palavra de Deus. Não esqueçam das leis morais de Deus. Quando for deitar, se levantar, à tarde, de manhã, lembrar da palavra de Deus, daquilo que Deus deixou para nós. Quando começamos a ler novamente a palavra de Deus, desde o Gênesis, e vamos indo pelo Êxodo, por Levítico, por Números, começa a entrar e vemos que Deus começa a falar através da sua palavra, começa a entrar um temor dentro de nós, dentro do nosso coração. E é a obrigação daquele que prega o Evangelho, e é a obrigação daquele que ensina o Evangelho, que chame a atenção
para aquilo que Deus falou no passado. E deixe bem claro, Deus não mudou, Deus é o mesmo. E todos aqueles que querem ir contra a palavra de Deus se rebelam contra Deus. E vão ter como consequência nas suas vidas o juízo de Deus. Por isso que o salmista diz: cria em mim, Senhor, ó Deus, um coração puro, reto, inabalável. Só Deus pode dar um coração para nós novo, de transformação. Se nascemos em Cristo, então nascemos de novo. E se nascemos de novo, as coisas velhas, elas continuam existindo, que são as leis morais, mas as nossas atitudes, o nosso comportamento, a nossa maneira de viver, ela tem que ser diferente agora, com o temor de Deus na nossa vida. Que esta palavra nessa noite sirva para a exortação da minha vida, da tua vida também, para que, como diz um servo de Deus, não sejamos acumulados de aflições, porque se fizemos ou se formos fazer alguma coisa errada contra a palavra de Deus, qualquer um, não interessa se é grande ou pequeno, vai sofrer a consequência. Todos vão passar nesse juízo de Deus, independente de que seja quem for. Quantos grandes aí estão caindo? Que o temor de Deus venha sobre nós. E que a misericórdia dele também esteja sobre nós, para nos ajudar, nos auxiliar, ficarmos de pé. Que Deus abençoe ricamente os irmãos, o povo de Deus e os amigos com esta palavra, em nome de Jesus Cristo. Agora nós estaremos orando. São muitos os pedidos de orações, coisas sérias que estão ocorrendo, e que é obrigação nossa orarmos, clamarmos a Deus, pedirmos misericórdia. E você também, seja qual for o horário que você for assistir esse humilde vídeo, ore conosco também comigo, com a minha esposa, que está aqui também ao meu lado, e vamos colocar nossas vidas diante do altar do Senhor, pedir que a sua misericórdia seja sobre nós, que Ele nos ajude, que nos dê força, que nos perdoe também. Oremos então em nome de Jesus Cristo. Eterno Deus, soberano Pai, nós te louvamos, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. E quando lemos, Senhor, a Tua palavra, lemos aquilo que o Senhor deixou escrito, ó Deus bendito, a respeito das leis morais, meu Deus, a respeito como o homem devia dirigir a sua vida, se comportar, meu Deus. Venha um temor no nosso coração, meu Deus, desde a nossa juventude, ó Deus. Venham os pensamentos para nós, meu Deus. Quantas aflições, meu Deus, nós podíamos ter evitado se nós, Senhor, respeitássemos, meu Deus bendito, agíssemos segundo a Tua vontade daquilo que o Senhor deixou para cada um de nós e que está, meu Deus, na disposição de todos através da Tua palavra, Senhor. Que ninguém ignore essa palavra, Senhor, dessa noite, mas que todos possam pedir misericórdia e força ao Senhor, para que o Senhor possa ajudar, Senhor, a ler a Sua palavra, meditar na Sua palavra, crer na Tua palavra, Senhor, e agir segundo aquilo que o Senhor deixou escrito para cada um de nós. Nos ajuda, Senhor, nos dá força, nos dá, Senhor, santo ânimo. Renova nossas forças, Deus bendito, para estarmos na Tua presença. Senhor Santo, os problemas, Senhor, que estamos enfrentando, os Teus servos, a Tua igreja, o Teu povo, que está numa grande luta, meu Deus, que estão clamando a Ti, Deus Santo. Muitos até, Senhor, perdem o sono, meu Deus,
preocupados, ó Deus Santo. Tantas enfermidades que vêm, Senhor, essas coisas modernas que estão vindo hoje, meu Deus Santo, é por causa de medicamento, ou é genética, ou é o alimento, meu Deus, adulterado. Quanta, Senhor, situação difícil está ocorrendo nos nossos dias, e por isso nós clamamos a Ti, meu Deus, Senhor, nos livre e nos guarde de todo mal, Deus bendito. E que antes de tudo, meu Deus, possamos guardar o nosso coração para aquilo que formos falar, Senhor, pensar e agir, meu Deus, que é isso que vai dirigir nossa vida. E que tudo que formos fazer, meu Deus, seja para Te agradar e para andar segundo a Tua vontade, meu Deus. E Te pedimos, Senhor, nessa noite, juntamente com o Teu povo, sonda o nosso coração, Senhor, sonda a nossa vida. Vê se há em nós, meu Deus, algum caminho mau, meu Deus, e nos perdoa, Senhor Santo. Que possamos confessar nossos pecados, nossas faltas, nossas falhas, meu Deus, porque não há ninguém que não peque, não há, Senhor, ninguém que não fale, meu Deus. Por isso Te pedimos perdão por nossos pecados, Senhor, pelas nossas faltas, meu Deus, nessa noite. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos de pé, Senhor, e concluirmos essa carreira, Senhor, que o Senhor tem aparelhado para cada um de nós, nos guardando principalmente, meu Deus, nesses dias difíceis, meu Deus. Mas nós confiamos, Senhor, na Tua palavra, confiamos nas Tuas promessas e sabemos que o Senhor é fiel, Senhor, para nos ajudar, meu Deus. E que possamos agradar de Ti, meu Deus Santo. Ser do agrado de Ti, meu Deus, nossas vidas. Por isso nos ajuda, ó Pai, e nos fortalece. Dá-nos vitórias nas lutas e dificuldades, abençoa nossos familiares, nossos vizinhos, meu Deus, que estão lutando, meu Deus, com enfermidade. Super necessidade do Teu povo, também da Tua igreja, em todas as áreas, meu Deus Santo. Psicológica, Senhor, mental, espiritual, meu Deus, física. Repreende o mal, Senhor, repreende a obra das trevas, Senhor Santo. E dá-nos, Senhor, a Tua graça para continuarmos, ó Deus, nesta caminhada. Te louvamos, Senhor, pela Tua palavra bendita e eterna, meu Deus. E que possa, Senhor, sempre o temor de Ti, Senhor, o temor da Tua palavra está no nosso coração. Te louvamos por tudo, meu Deus. Nos dá uma noite de paz, de descanso, Senhor Santo. Nós Te louvamos por tudo e Te agradecemos. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, que vive e que reina para todos sempre. Amém. Deus seja louvado.